Boa tarde, pessoal. Começando aqui a coletiva com o técnico Vinícius Bergantin. Professor, Júlio César, da Pajuçara FM, mandou: qual deve ser a postura do CSA contra o Floresta fora de casa? Boa tarde. Assim como nos dois primeiros jogos, né, a gente buscou muito a vitória na estreia. Infelizmente, a gente não teve a efetividade, mas a postura da equipe de buscar a vitória do começo ao fim, ela foi vista em campo. Né, fica um sentimento, né, ruim pelo tanto que a equipe produziu e, né, mesmo num jogo chato, difícil lá em Erechim contra o Ipiranga, com as condições bem difíceis, né? O gramado muito pesado, ruim. A equipe saiu na frente, não conseguimos sustentar, então a gente tem que continuar. Né? O CSA ele sempre tem que entrar respeitando seu adversário, mas buscando a vitória. Eu acho que para esses jogos fora de casa fica uma lição do jogo contra o Ipiranga que a gente teve que ter um equilíbrio maior, né? Na parte defensiva. Você, né, não pode se expor a qualquer custo num jogo fora de casa. Evandro Lopes, canal Eternamente Azulino. O PV é um campo neutro e tem um gramado muito bom. Pode ser o jogo para o CSA virar a chave na Série C? A gente espera que sim, né? Com toda a dificuldade que a equipe do Floresta vai impor, a gente tem que buscar, né, aproveitar o campo bom do PV, um campo neutro, né, não deixar o jogo moroso, né, pela questão da atmosfera do estádio, mas buscar impor o nosso ritmo, né, respeitando a equipe do Floresta, mas impondo um bom ritmo de jogo com a bola. Vitor Hugo, 96 FM Arapiraca. Apesar do PV ser um campo neutro, o Floresta tem uma base que vem atuando junta há um bom tempo, né? Retornou à primeira divisão cearense e foi vice-campeão e está no terceiro ano consecutivo na Série C. Além de vencer, uma e empatou outra, né, nesse campeonato. O Floresta é o típico adversário chato para se enfrentar, principalmente pelo CSA ainda não ter vencido na competição. Olha, a Série C para mim é o campeonato mais traiçoeiro, né, que eu já disputei. Tive a oportunidade de fazer duas Séries C no Ituano e os dois primeiros jogos foram jogos chatos, né? Contra o Confiança em casa, contra o Erechim, contra o Ipiranga lá em Erechim, num contexto geral também muito chato. E vai ser mais um jogo difícil, né? Uma equipe com uma organização defensiva diferente do que a gente enfrentou até agora, uma linha de cinco, muito bem organizada defensivamente, tem bons gatilhos para minar o adversário, então a gente vai ter que ter bastante inteligência, sabedoria, paciência, qualidade para superar as dificuldades do jogo, saber oferecer uma resistência forte, né, nos momentos que a gente tiver também em organização defensiva, não oferecer contra-ataques ao adversário, ter uma bola parada muito concentrada. Jogadas de laterais também deles são muito perigosas, fizeram um gol assim contra o Volta Redonda, então a gente tem que ter uma concentração sempre melhor do que o jogo passado, porque as coisas vão se afunilando, né? Apesar de estar no começo do campeonato, mas as coisas você vai conhecendo mais os adversários e a gente precisa saber levar vantagem nesses detalhes que definem o jogo. Pedro Acioli, Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Vinícius. O CSA vem de uma derrota e um empate e vai enfrentar um adversário que já tem uma vitória e um empate na Série C. Qual vai ser o diferencial da equipe para essa partida? Olha, a gente sempre vem aprendendo com os últimos jogos, né? A gente bateu bastante na tecla da eficiência. A gente sabe que tem que ser bem efetivo na Série C, né? Aproveitar muito bem os momentos que a gente está mandando no jogo e transformar isso no maior tempo possível e, se possível, fazer gols. Né? A gente precisa melhorar essa efetividade e tentar dificultar ao máximo, né, o jogo para o adversário. São jogos de perfis muito parecidos, né? Equipes que esperam o erro, em algum momento de desconcentração que não pode acontecer, e a gente, né, por nós mesmos, precisamos dar uma resposta, e essa resposta é a vitória. Um jogo de muita competitividade que a gente vai ter que se impor bastante,
né, ganhar disputa de bolas e assim construir, né, um resultado positivo num jogo difícil que a gente vai ter lá em Fortaleza. Felipe Alves, TV Alagoana. Professor, o que acontece na sua visão que a equipe não consegue segurar o resultado mesmo atuando bem durante o jogo? Olha, é uma coisa que a gente debate internamente, né? Eu acho que a gente vem construindo, né, essa reformulação, vamos dizer assim, e isso são coisas que, né, daqui a pouco, quando você embalar uma sequência positiva, quando você sair na frente, você fica mais confiante, mais tranquilo para administrar um resultado, e não fazer um gol e achar que você vai administrar um resultado só se defendendo. Não é isso que vem acontecendo, tá? Por via de regra, mas eu acho que essa parte mental, dessa reconstrução nossa no ano, no campeonato, de buscar a primeira vitória, ela passa por isso. Às vezes você vai ter que sofrer mesmo, né, para conseguir segurar um resultado até você se estabilizar na competição, né? Tomara a Deus que isso aconteça rápido, porque são jogos muito difíceis, jogos diferentes, jogos iguais, jogos que o adversário vai estar buscando qualquer erro nosso para tentar levar vantagem e fazer um gol ou conseguir empatar um jogo. Então a gente tem que ir se acostumando, né, com esse tipo de situação, mas não achar realmente que você vai fazer um gol e depois é só se defender. Às vezes dá certo, como foi contra o Brusque em casa aqui na Copa do Brasil, e às vezes isso acaba, você sendo penalizado aí, como foi, por exemplo, lá em Arapiraca, ou não vejo que foi tão assim contra o Ipiranga, porque foi um gol ali logo depois com 8 minutos, né? Mas é o perfil do jogo. Quem está perdendo se atira, assim como nós fizemos contra a Confiança, e quem está ganhando geralmente se retrai um pouco mais. O Arno Oliveira, Timaço da Gazeta. Vinícius, qual é a situação do Celcinho, que não vem sendo relacionado após o jogo contra o Asa, pelo que sei, e tem até treinado? O Celcinho está treinando com um grupo, é um jogador que eu gosto muito pelo que ele me ajudou no começo aqui, pelo relacionamento que a gente teve na Inter de Limeira, no Campeonato Paulista, sempre de muito respeito. É um jogador que está trabalhando e a gente vai ver como é que o grupo, né, responde, e ele está aguardando uma nova oportunidade. Como é que os atletas se encontram diante desses erros que possam ser cometidos normalmente em campo, né? Diante dessas acusações que têm sido feitas na operação penalidade máxima? Olha, a gente alertou, sempre alerta. Eu venho tendo palestras de sindicato lá em São Paulo desde 2016, 2017, e a gente escuta, né? A gente alertou também, fez uma palestra do campeonato com o Daniel, o nosso executivo, e ele, né, comentou sobre essa questão de apostas, os jogadores tomarem muito cuidado, de se houver alguma abordagem, você já comunicar, né, a polícia, a instituição, e ter muito cuidado, porque isso realmente é vergonhoso, né? São jogadores aí independente, tá? Muito se fala de jogadores de Série A, de Série B, ou às vezes vai aparecer jogadores aí de quarta, quinta divisão. Isso é vergonhoso, porque é uma questão de caráter, de princípio, né? E o cara se esquece do tanto que ele batalhou para conseguir virar jogador profissional, um atleta profissional. E eu sempre falo que um atleta, né, ele é exemplo, e tudo isso que vem acontecendo vem envergonhando a classe, tá? E eu acho que tem que ter punições severas para quem está participando desse tipo de coisas hoje em dia no futebol. Vitor Melo, GE. Globo. Boa tarde, Bergantim. Você vai contar com o Gabriel Talhari para o jogo contra o Floresta? Olha, o Gabriel está fazendo um tratamento intenso desde acho que 2 dias antes da estreia. Infelizmente ele não pôde, né, estar presente nos 2 primeiros jogos. Ele vem melhorando significativamente. A gente tem ainda o treino de hoje, na sexta-feira, o de amanhã, e vai aguardar. A gente espera,
né, uma resposta positiva para poder contar com ele para o jogo de domingo. Muito obrigado, professor. Aos amigos que mandaram as perguntas, coletiva encerrada.